Solitude ou solidão? Qual que é a diferença das duas? E será que você está buscando a solitude, mas está se tornando uma pessoa solitária? Ou será que você acha que solitude é sobre amor próprio e amar a própria companhia? Por que não? A solitude nem sempre é sobre amar a própria companhia. E você não precisa amar a sua própria companhia para viver a solitude. Calma aí, Danara, essas coisas estão ficando muito confusas. Se tá confuso, fica tranquilo, fica até o final do vídeo porque eu vou te explicar certinho qual que é a diferença da solidão e da solitude, como sair da solidão, como desenvolver a solitude, enfim. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque vai que você é novo aqui no meu canal. Oi, eu sou a Dandara Maia, eu falo sobre feminilidade, autoestima, desenvolvimento pessoal aqui no meu YouTube. Tudo que te faz ser uma mulher melhor, uma mulher mais virtuosa, uma mulher mais magnética, eu te ensino aqui. Então, se tu quer se tornar essa mulher ou está em busca de se tornar ela, já se inscreve no meu canal e não esquece de curtir esse vídeo. Se a gente for no Google, tô aqui com o meu computador pra falar com vocês, o que aparece pra gente aqui? Solitude é um estado de isolamento e reclusão. É uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos. Esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal, diferente da solidão. A solitude está associada a sentimentos positivos e a alegria de estar sozinho. Mas, Dandara, como que eu vou me alegrar em estar sozinho, sendo que eu não gosto da minha própria companhia? É aí que vem o pulo do gato. Esse vídeo vai ser um vídeo de conforto, tá? Quem é inscrito aqui há um tempo já sabe que eu sempre dou muito esporro de forma gentil e amorosa nos meus vídeos. Mas esse vai ser um vídeo de conforto porque por muitos anos eu fui uma pessoa muito solitária e que vivia muito a solidão e que achava que isso era solitude. Mas, atualmente, sei o verdadeiro significado da solitude e vivo ela. Então fica tranquila que eu vou saber como te ajudar, porque eu já estive nesse mesmo lugar que você está. Eu não podia começar esse vídeo sem falar da minha história pessoal. Eu sempre fui uma menina rodeada de amigos até os meus 16 anos. Até porque eu era muito famosinha, não só na minha cidade, mas na minha escola também. Então todo mundo queria andar comigo, modestamente falando, tá, gente? E eu andava em Alcateia, sabe? Tinha um monte de gente comigo toda hora. E eu gostava, porque de fato eram amigos muito bons e que inclusive eu tenho contatos com alguns até hoje. Mas quando eu me mudei pra São Paulo, tudo mudou. Quando eu vim pra São Paulo, eu já tava me sentindo muito sozinha. Por quê? Eu tinha me mudado de cidade, então eu morei boa parte da minha vida em uma cidade chamada Altamira, no Pará, e depois morei um ano em outra cidade chamada Santarém, que ficava mais ou menos umas, sei lá, 7, 10 horas de distância de carro uma da outra. Eu não tinha nenhuma amizade lá, então eu já vinha muito solitária. Desde que eu estava em Santarém e até me mudar para São Paulo, eu já estava num momento muito solitário, primeiramente porque a gente estava em época de Covid, então a gente não saía de casa. Segundo, eu não gostava da minha própria companhia, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, então eu me isolei bastante. E quando eu vim pra São Paulo, o Covid já estava um pouco amenizado, as aulas presenciais já estavam voltando e eu pensei, ufa, graças a Deus, vou terminar o meu último ano no colegial e vou fazer amigos. Ai, como eu era ingênua. Não tem essas falácias que muita gente fala dos adolescentes de Alphaville? Após estar morando em Alphaville por 2 anos, eu te confirmo, todas elas são verdadeiras. Eu me peguei em um meio de pessoas que eram extremamente superficiais e materialistas. E, inclusive, em alguns pontos, eu também era muito superficial e materialista. Então, as preocupações das pessoas que eu conheci aqui eram, nossa, qual será a próxima festa que eu vou? Qual será o novo sabor de pod que eu irei experimentar essa semana? Porque os meus trocentos que eu já comprei, acabou. Meninas que se trancavam no banheiro da escola pra falar mal de todo mundo e, enfim, né? Pessoas onde a única preocupação era a próxima pessoa que ia beijar ou o próximo rolê que ia ter. E pra finalizar com chave de ouro, eram pessoas extremamente ingratas, adolescentes extremamente ingratos que não agradeciam os pais de não ver o valor dos pais, porque geralmente é assim. As pessoas que moram em Alphaville, a sua grande maioria são pessoas que eram pobres e ficaram ricas e moram aqui atualmente. E os filhos nasceram nesse meio de muito dinheiro. E, infelizmente, os pais não ensinam o verdadeiro valor do dinheiro e eles esbanjam tudo. Não são todos, ok? Mas é a grande maioria. E uma coisa que sempre me perguntam, que eu já vou responder aqui, não, gente, eu não nasci em berço de ouro. Eu moro em Alphaville atualmente com os meus pais, mas não. Eu definitivamente não nasci em berço de ouro, mas isso não é história pra esse vídeo, ok? É claro, tinham pessoas nesse meio que eram até aceitáveis, assim, não eram ruins. Mas eu meio que fazia amizade por conveniência, porque eu precisava pra fazer um trabalho, pra falar sobre algum assunto, no intervalo entre as aulas, enfim, tudo isso. E então a gente conversava sobre a vida, mas eu nunca falava a fundo sobre a minha vida pessoal. Até porque eu sei que as pessoas não me ajudariam em nada. Aconteceu também uma situação onde amigas que eu fazia parte de um grupo criaram
um grupo no WhatsApp sem mim, é claro, pra falar mal de mim lá. E eu descobri isso, eu li mensagens, eu vi tudo. Inclusive, nem sei se elas sabem disso hoje em dia, talvez saibam, se elas verem esse vídeo. Mas eu não fiz questão de, olha, eu descobri que vocês tinham um grupo pra falar mal de mim. Sabe, eu já tava sem fazer questão, tipo, poxa, é o meu último ano. É sério mesmo que eu quero fazer amizade verdadeira aqui nesse colégio? Ah, não quero não. Então deixa eu seguir a maré, seguir com a minha vida um pouco sozinha mesmo, porque só falta 6 meses pra acabar o ano e aí pronto, eu me formo e não vou ter que ficar lidando com essas pessoas de novo. E inclusive isso nem me impactou tanto assim negativamente, até porque eu não esperava muito. E pronto, acabou o ano, me formei e é aquilo, né? As responsabilidades da vida adulta vieram. Só que em meio às responsabilidades, toda pessoa, seja adolescente ou seja um adulto, quer ter uma parte de lazer, um momento ali com os amigos e tal, pra sair, curtir. E por eu não ter ninguém verdadeiro pra compartilhar esse lazer comigo, eu me vi novamente em outro círculo de pessoas e amizades, se é que eu posso falar amizades, extremamente superficiais e por conveniência. Então é aquilo, eu bebia, enchia a cara, ia pra um monte de festa, dançava até cansar, mas nada disso me preenchia. Na verdade, quanto mais eu fazia isso, mais vazia eu me sentia. E foi nesse ano, no ano de 2022, que eu acho que eu bati o recorde de crises de ansiedade. Eu tinha muitas crises de ansiedade porque eu me sentia sozinha, eu tava em um outro estado com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que não eram boas pra mim. Eu também não era uma pessoa boa, não tô falando só mal delas, eu também não era uma pessoa muito admirável, tá, gente? Eu não vou esconder de vocês. Eu não era uma pessoa muito louvável assim. Entende? E também tinha outro adendo. Nesse meio tempo de 2022, eu me envolvi com uma pessoa que não era muito boa. Não vou falar não muito boa pra não dar muitos detalhes, mas que intensificou mais ainda as minhas crises de ansiedade. E aí, quando a gente tá mal, o que a gente pensa? Eu vou me isolar, né? Porque se eu me isolar, eu não tenho que falar com ninguém, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. E assim eu não vou sofrer, porque ninguém vai conseguir me acessar. Então eu me fechei totalmente. Parecia que tinha uma crosta, assim, atrás de mim. É que nem o exemplo que eu dou de uma rosa. Inclusive, eu tô com uma rosa no meu quarto, eu vou pegar ela pra vocês. Ela já tá murchando um pouquinho, mas eu quero que vocês foquem nela. Essa rosa, ela é uma rosa muito bonita, uma rosa muito cheirosa e tal, linda, né? Quem não gosta de flores? Só que essa rosa, essa mesma rosa que é linda, bonita, tem isso daqui, ó, espinhos. E esses espinhos servem pra proteger essa belíssima rosa. E foi isso que eu me tornei. Eu me tornei uma rosa cheia de espinhos. Então eu camuflei tudo em mim, todas as minhas vulnerabilidades, todas as minhas fraquezas, porque eu não queria que ninguém acessasse a rosa. Então todo mundo acessava os meus espinhos, se afastavam e se assustavam com os meus espinhos e falavam: ah, não, então eu não quero me relacionar com essa menina não, que é muito trabalho. E era isso que eu queria, porque eu não queria me machucar novamente. E eu tenho certeza que você já passou por isso também. Logo eu comecei a não falar mais dos meus sentimentos pra ninguém, e se eu falasse, eu falava de forma extremamente superficial. Eu me isolava, eu não saía, eu não conhecia gente nova, eu não ia pra lugares novos, eu só ficava enfurnada no meu quarto. Sem contar que eu estudava em tempo integral. Então eu acordava às 5:30 da manhã, às vezes estudava até às 7 da noite, voltava pra casa, eu tava morta de cansada, e minha vida era estudar. Só isso. E lembrando, pra uma pessoa que nunca esteve só, isso não é comum, ok? Lembrem-se. Eu era extremamente rodeada de amigos, todo mundo me conhecia, todo mundo me achava legal, e eu me acostumei com aquela popularidade. Eu me acostumei com aquilo. Eu nunca deixei isso subir minha cabeça, eu nunca fui aquela menininha famosa na escola que humilha as outras pessoas. Não, gente, eu era legal, tá bom? Confie em mim. Mas eu me acostumei com aquela popularidade, eu me acostumei com todo mundo estar ali conversando comigo, e eu sou sanguínea também. Pessoas sanguíneas têm a necessidade de estar com outras pessoas. Pra quem não sabe, sanguíneo é um temperamento, e o sanguíneo é o meu temperamento. E vem dessa dandara de quase 3 anos atrás, isso começou em, sei lá, 2021 até 2023, então mais ou menos 3 anos por aí, eu tive 3 aprendizados muito grandes. E lembrem-se, durante esses 3 anos eu não tive nenhuma amizade real, eu tive amizades, mas eram muito superficiais e que eu nunca me sentia completa, parecia que faltava alguma coisa, sempre tinha alguma coisa, sempre faltava algo, e eu não sabia o que que era. Só que mal eu sabia que o problema não eram as pessoas. Até poderiam ser algumas pessoas, mas o problema real era eu. E eu vou compartilhar isso pra vocês no decorrer do vídeo. E eu tirei 3 aprendizados muito grandes desses 3 anos que eu passei assim mais isolada e solitária. Primeiro, quando a vida adulta chega e as responsabilidades chegam, sim, você vai passar a maior parte do seu tempo sozinha. E tá tudo bem. 2, não importa quem seja, e por mais que você conte a história com uma riqueza de detalhes, ninguém vai entender o seu sentimento e os seus pensamentos tão bem quanto você e Deus. E 3, aprender a ser só nem sempre é ruim. Só é ruim se você se isolar.
porque aí você vive a solidão e não a solitude. E pra falar a verdade, depois de 3 anos, eu não sou rodeada de amigos. Eu tenho apenas uma amiga confidente, que é a Pamela Barizon. E mesmo assim, nem tudo da minha vida eu compartilho com ela. Porque a vida adulta, ela te exige com que você aprenda a se virar sozinha, vamos dizer assim. E é aqui que a solitude entra. Durante quase 3 anos da minha vida, eu fiz tudo sozinha. Eu aprendi a viver sozinha. Mas isso não foi sinônimo para que eu conseguisse entender as minhas emoções sozinha. E também para que eu conseguisse amar a minha própria companhia. Eu só comecei a gostar de estar sozinha e a gostar da minha própria companhia quando eu comecei a valorizar as coisas que aconteciam no meu dia. E as coisas que eu fazia. Resumidamente, me tornar mais grata. Eu sei que parece clichê, mas calma, não sai do vídeo. Eu tenho algo muito legal para te esclarecer até o final desse vídeo. Não me abandone aqui falando sozinha só porque você achou clichê, porque eu sei que é clichê e brega. E não, a solitude não é sobre amor próprio, sobre autoestima e sobre amar a sua própria companhia. Solitude é sobre aprender a amar as coisas simples da vida. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, então não sai dele. Se tu tá gostando do que tu ouviu até aqui, dá um pause no vídeo e curte ele para que cheguem outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando. Solitude não é sobre amor próprio, e sim sobre amar as coisas simples da vida. Solitude é gostar da sua rotina e ver beleza nisso. Eu acredito que a solitude tem mais a ver com ressignificação. E eu sei que isso tá parecendo papo de coach motivacional, mas é sério, as dicas que eu vou te dar para desenvolver solitude vão ser muito boas, então é sério, fica comigo até o final. Ao invés de você reclamar que você tem que limpar a casa, agradeça por ter uma casa. Ao invés de reclamar que hoje a funcionária da sua casa fez frango e não uma carne vermelha, agradeça por ter um almoço. Ao invés de sempre olhar os defeitos e o lado negativo das pessoas, comece a olhar os lados positivos, até porque onde há sombra também há luz. Solitude é valorizar os seus poucos amigos. Solitude é gostar sim de fazer coisas sozinho. Solitude é ver prazer em coisas que não dependem de outras pessoas para serem realizadas. Mas em um mundo tão materialista, isso se tornou difícil, porque a sociedade te ensinou a odiar tudo o que você ama. Você vai no Reels, parece que a vida de todo mundo tá dando certo, menos a sua. Você vai ver o Instagram de uma blogueira e você vê que a pele dela é bem mais bonita que a sua. Você vê que alguém da sua idade conquistou algo que você não conquistou e você se sentiu inútil. Então a sua rotina já não é mais tão legal assim, porque você vê a Manuela Cid, que faz 50 trilhões de coisas, e você pensa, meu Deus, eu tenho que ser assim. E não é crítica a Manuela, porque eu adoro ela e acredito que quem critica ela é maluco, até porque ela faz a rotina que é conveniente para ela. E você tem que fazer a rotina que é conveniente para você e para os seus objetivos. E aí tudo não é mais tão legal. O seu cabelo não é tão mais legal assim, a sua casa não é mais tão legal assim, os seus pais não são mais tão legais assim. Tudo se torna chato porque você sempre quer mais. Você sempre quer ser que nem outra pessoa, ter o mesmo corpo que outra pessoa, ter o mesmo cabelo que outra pessoa, ter a mesma vida que outra pessoa. E aí você perde a sua identidade. Você perde tudo o que faz de você ser você. E tem um fato muito interessante que eu aprendi recentemente com uma psicóloga e neurocientista chamada Ana Cláudia Zani. Ela diz que o nosso cérebro é um órgão que responde às conclusões que nós temos sobre a nossa vida. Então, se você tá o tempo inteiro reclamando de algo, botando defeito em tudo, tudo é ruim, porque os meus pais isso, porque a minha vida é aquilo, porque o meu cabelo é isso, porque a minha pele, e aí você começa a ver defeito na sua aparência, nas pessoas, na sua rotina, nos seus pais, em tudo. O seu cérebro entende que o tempo que você ficou imerso nesses pensamentos, ele entende isso como um comando. E o comando é, eu quero elementos para que eu continue reclamando, porque eu já estou fazendo isso por muito tempo. Então, por favor, cérebro, me dê mais motivos para que eu reclame mais. E aí o teu cérebro vai lá, analisa toda a sua galeria de memórias e pensa, olha, tem isso daqui também que você esqueceu de reclamar. Nossa, mas olha essa vez aqui que aconteceu tal coisa. Mas olha esse aspecto da tua vida aqui que também tá ruim. Vai, reclama mais um pouco. O teu cérebro faz isso, ele funciona como um algoritmo. Se você pegar o seu TikTok e passar 2 semanas seguidas consumindo conteúdos apenas de unhas encravadas e de extração de cravos, o TikTok vai colocar apenas vídeos sobre isso na sua For You page, porque o algoritmo entende que é isso que você quer, que é isso que você quer consumir. Com o seu cérebro não é diferente. E eu não tô falando que você vai viver em um mundo de princesa encantada, que você vê a perfeição em tudo, ai, como a vida é bela. Não, isso é irreal.
legal. Mas por mais que as coisas não sejam perfeitas, tente olhar o outro lado da moeda. Veja como você pode melhorar isso e como resolver a situação. E se você me permite, eu irei novamente contar um breve, e é breve mesmo, tá, gente? Relato meu que aconteceu nesse domingo. Nesse último domingo, eu fui na missa. E como eu cheguei um pouco mais cedo, como de costume, eu vi muitas pessoas chegarem. E a gente sabe que uma mulher cristã sempre deve buscar a modéstia, certo? Certo. Eu comecei a ver mulheres extremamente imodestas entrando dentro da missa, então com decotes muito grandes, com vestidos extremamente curtos e colados, crianças e pré-adolescentes com roupas extremamente curtas, com a barriga totalmente de fora. E então eu comecei a julgar essas pessoas. Como que essas pessoas têm coragem de vir assim pra missa? Pelo amor de Deus, o que se passa na cabeça desse povo? Era como se eu estivesse me sentindo ofendida por Jesus, sabe? Porque a gente sabe que a mulher cristã, ela tem que viver a modéstia, mas ela tem que viver mais intensificamente na missa, porque você está presente em Jesus Eucarístico. É um lugar sagrado, você não pode de qualquer jeito. Então eu fiquei muito chateada. Mas aí sabe o que eu pensei? Dandara, esse julgamento vai fazer alguma diferença na sua vida e alguma diferença na vida dessa pessoa? Esse julgamento que você tá criando na sua cabeça vai fazer com que essa mulher se vista mais modestamente? Não vai. E aí eu pensei, poxa, o que eu posso fazer pra ajudar essa situação? E eu encontrei uma situação que era cabível e conveniente para que eu conseguisse fazer, que era orar. Então eu comunguei. Depois de eu comungar, a gente vem pro nosso banco, a gente ajoelha e reza. E eu pedi para que o Espírito Santo tocasse no coração de cada uma dessas mulheres para que elas percebessem o valor da modéstia. Sem contar que eu também pensei em duas possibilidades. Talvez essas mulheres são recém-convertidas, estão conhecendo o cristianismo, ou então eram cristãs, se perderam e estão voltando a isso, estão aos poucos implementando a modéstia, porque isso foi um processo que eu passei. Ou são mulheres que infelizmente nunca foram ensinadas o valor real da modéstia. Não que isso justifique, mas é uma explicação para o comportamento delas. Sem contar que eu já fui uma mulher recém-convertida. Uma mulher que não sabia o valor da modéstia. Eu fui saber isso no meu processo de conversão. Então, ao invés de eu cultivar esse sentimento de julgamento, eu pensei, o que eu posso fazer? Eu posso orar. Porque eu não posso chegar, olha, eu falo sobre modéstia lá no meu Instagram, eu tô vendo que sua roupa é um pouco modesta, sabe? Tá um pouco decotada e tal. Então me segue lá pra você ver meu conteúdo. Isso não era cabível pra que eu fizesse aquilo naquele momento. A única coisa que eu poderia fazer era orar por elas, porque eu não tenho o poder de mudar elas. Mas sabe quem tem o poder? O Espírito Santo. Então eu pedi pra que o Espírito Santo agisse no coração de cada uma daquelas mulheres que estavam ali. E no meu coração também. Tá bom, Dandara, já entendi tudo. Já entendi que solidão é diferente de solitude, e que solitude não tem necessariamente a ver com amor próprio e gostar da própria companhia, mas sim de apreciar as coisas pequenas da vida. Mas, mulher, me conta, como que eu faço isso? Relaxa, mulher, que eu vou te contar agora. Primeiro de tudo, você não precisa se amar para viver a solitude. Na verdade, a solitude pode ser um caminho para que você se ame. A gente vê muitas pessoas falando sobre autoestima e como conseguir conquistar uma autoestima, mas é sempre algo muito superficial, do tipo, troca de amigos, se maquie, se arrume todos os dias. Eu acredito que essas dicas maquiam a sua autoestima, mas elas não curam ela. E é por isso que nosso próximo vídeo de sábado será sobre autoestima, como realmente conseguir uma autoestima que trate o seu emocional mesmo, e não uma autoestima de se arrumar todos os dias e passar uma maquiagem leve no rosto. Segundo segredo, aprenda a ver beleza nas coisas simples da vida. Aprenda a ver beleza em acordar mais cedo e se arrumar e se maquiar para ir pra escola. Afinal, você tá fazendo algo que vai te fazer bem. Aprenda a ver beleza em fazer algo pra alguém, em cozinhar pra alguém, em ser solícito, em ajudar uma idosa a atravessar a rua. Afinal de contas, você ama quando alguém facilita a sua vida. Você ama quando alguém se oferece pra fazer uma gentileza por você. Então, quando você faz isso pro outro e você aprecia fazer isso, você está fazendo a vida do outro mais feliz. Aprenda a ver beleza em arrumar sua cama, em gostar do seu quarto. Não importa se ele não tenha decoração, não importa se ele não tenha gesso, não importa se você tem uma cama, se você tem um lugar pra dormir, você deveria ser muito grato por isso. Antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei qual que era a média de pessoas que moram na rua hoje em dia. Pelo que eu vi, eu não pesquisei muito a fundo, tá, gente? Foi uma pesquisa superficial, confesso. Mas é só pra gente trazer um pouco de consciência que a média de moradores que existem no Brasil são de 200 mil pessoas. Você tem noção que enquanto você tá deitada assistindo esse vídeo na sua cama, sentado no seu sofá, ou comendo um prato de comida delicioso, ou fazendo um cardio na academia, tem 200 mil pessoas que não têm onde dormir?
200 mil pessoas que não sabem nem quando que elas vão ter a sua próxima refeição. Isso é um ponto muito bom para se refletir. Aprenda a ver beleza na sua mãe e no seu pai. Tanta, mas você não sabe. É que a minha mãe é assim, assim, assado. Eu entendo, isso pode doer, mas na medida do possível, tente ver o outro lado da moeda. Se lembra que eu falei para vocês que onde há sombra também há luz? Exemplo, minha mãe é muito estressada. Ela é metódica, ela quer tudo do jeito dela, na hora dela. Ela é bem estressada assim com tudo. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe é uma das mulheres mais amorosas, mais carinhosas que existem. Foi com a minha mãe que eu aprendi a servir outras pessoas. A minha mãe faz as coisas pros outros sem esperar nada em troca. Ao mesmo tempo que minha mãe é uma mãe estressada, a minha mãe é uma mãe amorosa. Ao mesmo tempo que minha mãe é uma mãe imediatista, a minha mãe é uma mãe que ama servir as pessoas. Então, pra que eu vou focar só no lado negativo da minha mãe, sendo que tem pontos tão bons que eu posso valorizar nela e ressaltar esses pontos? E isso não muda o fato de que sim, acordar mais cedo vai ser chato. Querer ajudar e se dispor a ajudar os outros quando quem na verdade precisa de ajuda é você, não vai ser tão prazeroso. Manter o seu quarto arrumado nem sempre vai ser tão legal assim. E ver o lado bom dos seus pais não será fácil. Mas quem disse que seria? Quem te ensinou que tudo que você fosse fazer na vida ia ser fácil, prazeroso e legal? Ninguém disse isso, até porque as partes chatas da vida, elas fazem parte. O que você não pode fazer é fazer com que a parte chata da vida seja toda a sua vida. E como que você faz isso? Vendo só o lado ruim das coisas. Vendo só o lado chato, o lado não legal, o lado que você precisa se esforçar, que você precisa ir atrás. Então você faz da sua rotina algo chato, algo entediante, porque você só vê as coisas ruins. Ah, que eu tenho que acordar cedo. Ah, que eu tenho que pegar ônibus. Ah, que eu tenho que fazer aquilo. E depois aquilo. E aí depois. E aí você só vê as coisas chatas. Você só vê a rotina, você não vê a beleza da rotina. Você não vê o significado por trás das coisas que você faz, o propósito por trás das coisas que você realiza no seu dia. Terceiro ponto, amigos são um lazer. Os seus amigos não são o centro da tua vida. Se você é um adolescente de até os seus 18 anos de idade, talvez eles sejam, mas pra quem já está aí nos seus 20 e poucos anos de idade, sabe que não é assim que funciona. Quando você vira adulto, você começa a ter algo chamado responsabilidades e prioridades a serem cumpridas. Os amigos que você via todos os dias, você acaba vendo apenas no final de semana e depois você começa a ver eles só uma vez no mês, por aí. E sinceramente, tá tudo bem. Amigos não servem pra ser o centro da nossa vida. Os amigos servem pra ser uma parte leve, uma parte de lazer. O seu amigo não é mais importante do que o seu trabalho. O seu amigo não é mais importante do que a sua faculdade. O seu amigo não é mais importante do que a sua família. O seu amigo não é mais importante do que o seu namorado, a família que você vai construir. Porque na vida existe algo chamado hierarquia. E a hierarquia dos amigos está ao lado da hierarquia do lazer. E amigos são isso. Quando você coloca amigos em um pedestal do tipo, meu Deus, eu preciso de amigos para ser feliz, você idolatra os amigos. E você se torna escravo disso. Quarto ponto, se torne totalmente dependente de Deus. Esses dias eu falei no meu Instagram que dependência emocional é idolatria. E as pessoas ficaram chocadas. Mas é verdade. Se você depende de uma amizade para entender os seus sentimentos, se você precisa da resposta de um amigo para tomar certa decisão na sua vida, se você depende do horário e da agenda do seu amigo para sair com ele porque você não suporta sair sozinho, você está colocando o seu amigo em um pedestal que ele não deveria estar. Você pode sim pedir ajuda de alguém quando precisar. Você pode sim preferir sair acompanhado do que sair sozinho. Você pode sim querer a opinião de uma pessoa próxima a você para tomar uma decisão difícil. Mas querer e preferir são coisas diferentes de precisar e depender. Quando você depende, você é escravo. E se você não tiver aquilo que sustenta a sua dependência, você fica solitário e se sente vazio. E depender de Deus faz com que a gente viva uma vida para Ele, por Ele. Porque o propósito é Ele. A gente acaba vivendo a nossa vida focando no que Deus quer que a gente faça. E isso exige uma virtude muito grande de fé e esperança, que são duas virtudes teologais. E eu quero ler para vocês um trecho que está nesse livro aqui, A Virtude de Ser Mulher. Quando uma pessoa chamada por Deus ingressa na sua vida religiosa, passa por um período de experiência chamado noviciado. Um de seus principais propósitos é destruir no noviço a autoconfiança natural e substituí-la por
uma consciência ainda maior da sua fraqueza e do fato de que sem Deus não pode fazer nada. O mestre dos noviços mostrará a ele que essas virtudes naturais não são batizadas e precisam de uma purificação. Ele irá, com docilidade e firmeza, ajudar o noviço a adquirir virtudes sobrenaturais baseadas na humildade, ou seja, uma total desconfiança de si mesmo e uma total confiança na graça de Deus. A autoconfiança natural do noviço é substituída por uma santa insegurança. Em outras palavras, uma constante consciência da própria miséria e uma confiança infinita naquele que pode suscitar filhos a Abraão até das pedras. O que a gente pode entender aqui? Que quando a gente depende exclusivamente de Deus, a gente tira de nós a nossa autoconfiança de não, eu consigo fazer sozinho, não, eu vou realizar sozinho, não vou pedir a ajuda de ninguém, por uma santa insegurança. Uma insegurança de eu não sei o que Deus quer que eu faça, eu não sei qual decisão tomar, eu não sei o que é melhor pra mim, mas Deus sabe o que é melhor pra mim. Então, quando a gente começa a apoiar as nossas necessidades em Deus e não no outro, a vida fica mais leve. Por quê? As pessoas são falhas. E por as pessoas serem falhas, as pessoas vão errar com você. Então, se você confiar em qualquer pessoa vai errar com você. As pessoas erram. Qualquer pessoa, seu amigo, o seu marido, o seu namorado, a sua mãe, todas as pessoas vão errar com você, até porque você erra com muita gente também. Mas Jesus é infalível. Deus é infalível. Eles não erram. Então, se você guardar toda a sua confiança, sua dependência e você deixar na mão deles, tudo fica melhor. Quando eu falo deixar na mão deles, não é Deus, eu quero passar na faculdade, tá? Vai, resolve aí. Você perde direcionamento. Mas a ação tem que partir de você. É que nem tem uma frase muito famosa que quando você fala, Deus, eu quero um bolo de chocolate. Deus não vai te mandar um bolo de chocolate. Deus vai te mandar todos os ingredientes que você precisa pra fazer o bolo de chocolate. Mas ele não vai te dar o bolo pronto. Quinto ponto para desenvolver mais solitude. Se questione sobre quem você é. Pensa, quem que eu sou além do meu trabalho e dos relacionamentos que eu quero ter? Quem você é além do seu trabalho e dos relacionamentos que você quer ter? Você já parou pra pensar nisso? A gente se prende muito pensando em qual faculdade a gente quer fazer, qual que vai ser o emprego dos sonhos e principalmente as mulheres, quando que eu vou achar o homem da minha vida? E aí, vamos supor que esse plano não saia como você imaginou e trilhou na sua cabeça. Você ainda se sentiria feliz e realizada? É muito bom pensar nisso para que você reflita sobre quem você é fora do seu trabalho. O que eu gosto, o que me faz bem, o que me faz feliz, quais hobbies que eu gosto de fazer, ou também o que me faz mal. O que eu não gosto? Pensando nisso, você pode inclusive descobrir que o que te faz mal pode estar mais perto de você do que você imagina. Sexto ponto, pare de sentimentalizar as coisas. Às vezes, a nossa sensibilidade faz com que a gente se questione e se culpe por tudo. Quantas vezes você já tomou uma decisão que você sabia que racionalmente isso ia te fazer bem, isso ia proteger as suas emoções? Ou então você deu um limite pra alguém quando essa pessoa passou dos limites com você e depois você ficou, nossa, será que eu fui muito grossa? Nossa, será que eu fui muito direta? E se essa pessoa não gostar desse limite que eu dei? Será que eu tomei a decisão certa? Claro, você deve sempre impor os seus limites e se posicionar de forma dócil, mas de forma assertiva ao mesmo tempo, sem ofender ninguém. Então, ao invés de você ficar se martirizando do porquê que você tomou a decisão, pensa, poxa, ok, eu poderia ter tomado decisão X, mas eu sei que essa decisão vai me fazer o melhor. Por exemplo, muitas meninas que terminam um relacionamento se questionam, nossa, será que eu fiz o certo? E se eu quiser voltar? E se eu não conseguir superar? Ai, será que eu fiz o certo? Será que eu não peço pra voltar pra ele? E a mulher começa a ficar imersa nesse pensamento. Será que eu volto? Será que não? Será que eu fiz o que era certo? Só que se lembra no vídeo que eu falei, não seja guiado pelas suas emoções e aprenda a tomar decisões racionais? Se você não viu, ele tá aqui, recomendo muito que você veja, porque esse vídeo tá extraordinário. Eu falo justamente de você aprender a tomar decisões que racionalmente te fazem bem. E parar de ficar nesse sentimentalismo. Ai, meu Deus, se ele não gostar. Então, se no final você vê que tomou a decisão errada, você vai voltar atrás. Poxa, desculpa, fui grossa. Poxa, desculpa, fui indevida. Pronto, e não comete mais, mas não fica se martirizando. Tomou a decisão, pronto, tomou. Acabou. Sétimo ponto, esse daqui é muito importante, viu? Abandone o seu vitimismo. Também, né, com esse dinheiro aí é fácil ser feliz. Com o pai dela pagando a faculdade dela, é claro que ela não precisa trabalhar. Fazendo cirurgia, até eu tenho esse corpo aí que você tem. Você observa quanta vitimização existe. Chato, né? E eu não tô nem aqui falando de meritocracia, tá bom, gente? Porque eu sei que cada pessoa tem uma realidade diferente da outra. E que sim, existem pessoas que têm a vida mais fácil, uma rotina mais fácil do que outras pessoas, isso é um fato. Mas a questão é de pessoas que se escondem atrás de outras pessoas pra usar isso como desculpa para não crescer na vida. E quando eu falo de crescer na vida, eu não tô falando de dinheiro, tá, gente? Eu tô falando de crescer emocionalmente, de crescer em integridade, de crescer em conhecimento. Então pare de dar desculpa. Ah, mas é porque tal fulano? Não interessa, cuida da sua vida. A vida do fulano é do
fulano, deixa que ele toma suas próprias decisões, resolva você a sua vida. E a última dica, faça uma limpa nas suas redes sociais. Talvez você esteja se sentindo tão solitária assim, se comparando tanto com os outros ou sendo tão vitimista porque você passa mais tempo nas suas redes sociais vivendo a vida dos outros do que na sua realidade, vivendo a sua própria vida e se desenvolvendo. Faça uma limpa nas suas redes sociais de pessoas que você segue, de conteúdos que você consome. Se você sabe que tal menina te gera uma comparação, deixa de seguir aquela menina. Dandara, mas é que eu gosto muito do conteúdo dela. Não interessa. Se você ainda não tem maturidade pra olhar pra outra pessoa com admiração e não com inveja, não siga essa pessoa. Quando você ressignificar isso dentro de você, volte a seguir ela. Pare de seguir páginas de fofoca. Páginas de fofoca faz com que você viva mais a vida do outro e crie ódio pelas outras pessoas. E outra dica que eu já dei aqui, mas desinstala o Twitter, mulher. Nossa, meu Deus do céu, o Twitter é onde rola mais ódio, cancelamento. As pessoas estão o tempo inteiro ingratas reclamando da vida. Do pai, do irmão, do gato, do tio, do namorado, do marido, de não sei quem que fez tal coisa. Sabe, as pessoas, me cansa só de falar o nome Twitter. Dandara, mas é que você não sabe, eu não tuito nada. Mas você consome conteúdo. E se lembra que eu falei pra vocês que a sua mente reproduz aquilo que você consome. A sua mente é que nem um algoritmo. Então, minha querida, tenha cuidado com as coisas que você consome. E essas 8 dicas não vão apenas fazer com que você aproveite mais a solitude e desenvolva ela, mas também com que você cuide e preserve da sua própria saúde mental. E um livro que eu te recomendo muito pra levar a vida com mais leveza é esse daqui, As Pequenas Virtudes do Lar. Esse livro é extraordinário, ele tem pra comprar no Mercado Livre. E ele tem menos de 100 páginas. Ele é muito bom e tem um conteúdo riquíssimo. E após ele, eu tenho certeza que você vai aprender a ver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais bonita também. É isso, um beijo. Comenta o que tu achou desse vídeo. Não esquece, não sai desse vídeo sem curtir ele, ok? E se você quiser me recomendar algum conteúdo pra trazer aqui pro canal, coloca nos comentários também. Beijo!